hora vai chegar. Trabalhando duro pra conquistar. Eu tenho me esforçado, mas a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter tentado. Ter fé que tudo isso vai passar. Fazer a quebrada se perguntar. Lembra aquele menino? Hoje em dia é só se afafã, passando de vai, progresso fluindo então. Boa tarde, bebês! Como vocês já sabem, não vai ter podcast no Natal, que é dia 24/12, que cai num domingo, e também não vai ter no dia 31/12, né, que é véspera de Ano Novo. Então a gente juntou algumas partes aí dos melhores momentos das entrevistas que a gente já fez, tá bom? Então assistam aí que tá demais. Beijo! Ó, a gente volta no dia 7/1. Eu queria saber qual que é a pessoa que você mais se identificava lá no Pânico e a pessoa que você não gostava. Rapaz do céu, hein? As pessoas que eu me identificava. Não tem a mais, porque eu tenho uma psique de teatro, eu gosto de pessoas, então nunca tem uma pessoa. Então vamos lá, eu amava o mau humor da Amanda, o Bola, Carioca, Nicole, as pessoas que eu fazia matéria. Porra, cara, o Eros Prado, e mais o pessoal da produção, eu não me dava, não é que eu não me dava, a gente não se batia tanto com o Edu, mas isso já foi resolvido. Porque ali, cara, eram 15 caras ambiciosos por fama, poder e dinheiro. E a direção, ela não trabalhava a questão de você ser colega, era um contra o outro. Até que o Vesgo falou assim, epa, para aí, vamos parar com isso. O Carioca também falou, peraí, somos um grupo. E a gente pegou e quebrou isso. Então, eu fazia rádio todo dia. Então, obviamente, eu era mais ligado ao pessoal da rádio. Então, era eu, Amanda, Bola, Carioca, Zuckerman, depois Nicole, depois Arícia. São as pessoas que eu mais me dava bem. E Eros Prado, que eu amo de paixão, Gui Santana. Então, e o Edu... E os anões também eu não ligava muito também, não, gente. Meu culpa os anões. Cara, eu não gostar de alguém é muito forte, porque geralmente quando eu não gosto, eu ignoro. É assim, funciona assim. Se eu não gosto de uma pessoa, eu sou educado. Eu sei que eu não gosto quando eu não brinco com a pessoa. Quando eu não faço palhaço, tipo, eu zoei vocês. Então, provavelmente eu fui com a cara de todos, então eu brinquei com cada um. Quando eu não gosto, eu sou educado. Porque eu acho que o meu humor, ele me custa muito pensar. Então, eu não dou para qualquer um o meu humor. Então, para eu fazer uma palhaçada com alguém, eu tenho que, no mínimo, gostar da pessoa. Então, se eu sou educado, polido e superficial, eu não fui com a cara da pessoa. E eu sei fazer isso muito bem. Bom. Não, odiava o Alan e o Bolinha. Você sabe que eu rezo satanicamente todos os dias para eles. Isso é verdade. Sandro, agora me diz esse projeto novo que você está fazendo de shows aí, como é que tá? Cara, eu achei que eu não ia voltar mais pro humor, mas, de novo, o humor me puxou. Eu conheci um bando de pessoas filha da putas em São Carlos, em Itu, e essas pessoas malignas me jogaram pro humor. Então, eu entendi que era para acontecer. Hoje, eu acho, na minha vida, que nada é por acaso. Eu acho que a vida é matemática, não tem coincidência, não tem por acaso. Eu acho que tudo funciona muito bem. Outro dia eu conheci um rapaz muito cético, e ele falou que não acreditava em Deus, ou poder superior, ou sei lá o quê, ou Oxalá. E ele falou que o mundo era uma grande desordem que deu certo. Eu olhei para a cara dele, falei assim, você é bem organizado, né? Eu acordo às 7, meu terno, não sei o quê, tem que estar lá no fórum, não sei o quê, eu sou organizado. Aí eu disse a ele assim, você, um mero mortal, é organizado? A natureza não é? O sol não está todo dia no mesmo lugar, no mesmo horário, não tem as estações? Então, você acha que nada disso é criado? Não precisa ser um Deus, sim, mas não tem uma energia. Então, assim, eu penso que a fé ajuda muito a acreditar. A gente dá, em algo superior. Não, e também te dá uma questão de humildade, porque você sabe que tem algo maior que você não é o centro do mundo, que tem algo te olhando. Às vezes eu falo assim, a lua está me olhando, o sol está me olhando. Mas você não é religioso, né? Eu sou extremamente religioso. Você é religioso? Religioso, sim. É que eu, no caso, eu não tenho religião, mas eu acredito muito em Deus, entendeu? Assim, eu tenho mais um lance espiritual, mas eu não tenho uma religião. Cara, eu rezo do nada. Assim, eu também, no banho, eu faço.
Eu tô andando na rua, cara, eu lembro de eu estar na balada, louco, eu rezava. Sabe assim, sempre rezei muito do meu jeito, sempre agradeci, sempre fui muito poliana, porque, no final das contas, se eu for bem honesto com você, eu conheci muito mais gente legal do que gente filha da puta. É que os filhos da puta foram muito filhas da puta. Eu conheço alguns também, mas hoje eu aprendi com os princípios, né, que a gente acaba usando na recuperação aí. Sabe, o que eu deixo... A gente fala recuperação ou evolução? É evolução, pode ser uma evolução, sim. É uma evolução espiritual, né, na verdade. Porque, assim, eu acho que hoje eu enxergo dessa forma. Aqui se faz, aqui se paga. Então, assim, eu tento tirar esse ódio do meu coração, às vezes, sabe? Você pode sentir ódio. É uma coisa que eu tô... Não finja que sinta ódio. Sinta é o ódio porque que ele passa. Eu tento controlar hoje em dia. Você tem direito de sentir ódio. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei o quanto te massacraram. Não sei o que fizeram com ele. Ele pode sentir ódio. Por que não pode sentir? Como é que você vai tirar o ódio se você não sente? Vai ficar lá embutido, virando câncer? Tentar lidar melhor, entendeu? Assim, com essas situações. É uma coisa que eu tento fazer muito hoje. O ódio passa, qualquer sentimento emocional, assim, sabe? Eu tento levar para um lado espiritual. Falar, como que é isso? Por exemplo, assim, coisas que não estão ao meu alcance. Tipo, sei lá, eu não posso dar tanto detalhe, mas sei lá, por exemplo, uma eu coisa sei o que que não você tá dependa falando. só de mim. Sim. Então, são 3 coisas. Eu falo, não, até aqui eu posso chegar. Agora, depois aqui eu deixo nas mãos de Deus. São 3 coisas. Você e o acaso. A gente marca o podcast. Tá? Então, você está aqui pontualmente. Exato. Eu também saio pontualmente. Caiu uma árvore no caminho. Fudeu. Não temos controle. Então, mas é aí que eu uso os princípios. Eu falo, não, mas caiu essa árvore porque pode ser um livramento. Poderia ter acontecido algo pior lá para frente. Sim. Pode usar um princípio, entendeu? É o que eu penso hoje. Qualquer coisa ruim que me acontece... Você pensa mais ou raciocina mais? Eu raciocino mais. Eu tento pensar pelo lado espiritual da coisa, assim. É o que eu faço. Eu falo, beleza, não era o meu caminho. Ou se cai uma árvore lá, não era meu caminho. Sabe, eu tento manter um pouquinho mais a calma, mais a paz, porque eu era muito estouradão, né? Então eu prefiro... Mas o ódio, ele diminui com o tempo, porque você começa a entender as pessoas. Isso também. Então, quando eu falo sente o ódio, porque você entende mais, porque aquela pessoa foi mau caráter ou escrota, e o ódio, ele vem em camadas menores. Exato, é o controle, é aprender a porque controlar. você viveu, você sabe aquilo, porque você também conheceu a bondade e pessoas legais. Sim. Então, o ódio é uma energia. E se gasta muito tempo se cuidando, se direcionando, se fazendo bem. Então, você sentindo ódio, você fala assim, é uma energia que foda-se. Teve um cara que roubou meu canal do YouTube. Você contou, eu lembro na época. Isso aí foi ele foi lá, ele foi lá e sacou dinheiro este ano. Eita. Eu falei, eu vou processar. Eu falei assim, quer saber? Não vou fazer isso. Aí que tá. Eu falei, não vou fazer isso. Sabe por quê? O princípio. Eu falei, mano, esse cara, ele abria show, eu deixava ele abrir shows meus, ele comeu na minha casa. Quem é esse cara? Ele está fudido por ele mesmo. Eu não vou processar essa pessoa. Eu não vou. Eu sei que eu vou ganhar, mas eu não quero entrar nessa energia porque eu tenho que andar. Exato. Porque isso vai parar o meu caminho. Então, eu acho que talvez seja isso. Então não era o seu caminho, exatamente. Tipo, foda-se. Como foi sua fase lá no Pânico? Foi muito intenso aquilo tudo. Eu estava muito preocupado em dar resultado. Ali, todas as minhas inseguranças vieram à tona. Então, eu tinha que dar resultado, eu tinha que dar número. Eu queria mostrar excelência e aceitava tudo. E falava sim, sim, sim. E quando você fala sim, sim, sim para o seu chefe, ele pensa que você aguenta. Sim. E tem uma hora que você não aguenta. Só que todo mundo falava sim, só que as pessoas iam para suas casas. Então, elas tinham suas esposas, seus namorados, sua família, e eu morava sozinho. Então, para quem que eu ia desabafar? Então, eu acho que o que pegou, uma das coisas que pegou, foi falta de núcleo familiar, no meu caso, que era muito puxado, era muito pesado. Eu lembro de eu chegar no meu apartamento, chegar de uma viagem, fazer 3 matérias e volta para o aeroporto. Falei, mas, cara, eu tô com 3 matérias, não, tem mais outra. Não, mas eu tô sem roupa, não, a gente arruma mototáxi.
vai lá Congonhas e tal, volta, grava. Então era bem frenético. Eu Então imagino. as pessoas perguntam, você sente falta? Eu falo, não, eu vivi muito bem aquilo. Sim. Não tenho saudades. Eu sou grato, acho incrível, mas aquele frenesi nunca mais. É muito difícil. Sabe? É uma Só que você está loucura, vai ser uma loucura. você tá no processo daquilo tudo. Você vive, parece máfia. É reunião terça, é reunião domingo. Você vive, você respira. Eu sou pânico, eu sou pânico, eu sou pânico. Cara, Não tava vivendo. você é um Não, ali produto. era o auge do estrelato. Meu. Não, Aquela ali você é um época, produto. no Pânico, Mas viver nossa. realmente Não. assim mesmo, né? É só trabalho, Porque trabalho, né? nessa época eu ainda devia ter o quê? Eu devia ter, como eu tenho 25 anos, eu devia ter o quê? Uns 15 anos. Paz. Para, Cris. Não, eu tinha uns 25 tem 22 eu. anos na época, eu lembro. Era pânico. Era E uma de coisa- sexta tinha reprise também. Sim, E nas também, férias tinha também. os melhores momentos. Então, assim, a gente não descansava a imagem. Isso era muito maçante o tempo todo. Era. Então, sair na rua era complicado, ir na balada era complicado, achar alguém para transar era complicado, tudo era muito maçante. Então, acho que foi um produto tipo McDonald's, assim, muito exposto. Ficou muito assim na memória das pessoas. Nossa, eu lembro muito. Todo mundo lembra daquela porra. Então, lembrando agora, moleque de 7 anos vendo o YouTube e fala: meu pai te assiste, não sei o quê. Aí retorna, porque você tem o YouTube agora. É verdade. É o que eu sempre digo, Evandro. O poço, para mim, no caso, pro meu problema, não tem fundo, cara. Sempre dá para cavar mais. Não tem fundo de poço. Fundo de doença poço do ainda, é né? a morte pra mim, velho. Então, Mas assim, também não tem limite para subir. pra subir. Não tem limite para você crescer. Verdade. Isso verdade. assusta às vezes. O quão poderoso você pode ser, ou influente, ou sobrevivente. Porque não ensinam a gente a... Ninguém fala da nossa potência. Sim. Você faz uma escola e você pode ser estranho, mas ninguém fala que você tem algum talento. Isso é difícil. Isso deveria ser revisto, porque às vezes muitos de nós somos apenas fora da caixinha, com uma inteligência diferenciada. E aí você não encontra um ninho, um acolhimento ou uma turma, e aí você acaba indo para outra coisa. Porque o mundo não te entende. É. Seus pais não te entendem. E você vai entender um dia por que seus pais também não te entendem, porque também não entenderam seus pais. Sim, também tiveram pais, né? Também É a melhor tiveram pais. quando você está na fase que você entende, eu falei sobre isso hoje, que você pega a tua mãe e você fala assim: minha mãe é um ser humano, uma mulher, e depois é minha mãe. Não é só mãe, aquele ser que, sabe? Sim. Você tem que às vezes se colocar naquele lugar, naquela situação, Claro. fazer anamnese, como dizem, para entender o porquê. Tudo tem um porquê. Sabe? E Não, tudo com tem certeza. que ter uma Essa- linha de raciocínio. Essa parte, assim, quando eu tinha dificuldade, porque sempre alguma coisa na família acontece, né? Mas quando a gente entende que nossos pais também tiveram pais, que também tiveram pais, que também tiveram pais, que todo mundo, ninguém é perfeito, né, gente? Ninguém é perfeito. Então, assim, a Perfeito gente é acaba- morrer. Você está no perfeito, seu estado de A morte. gente acaba entendendo melhor as pessoas. Sabe qual é o Então, problema? Eu acho que as pessoas elas procuram ser tantas coisas, inteligentes, sensuais, lacradoras, ricas, bonitas. É tão mais fácil você ser interessante, porque o interessante ele também erra, ele também titubeia, ele também recua, ele avança. Então, eu procuro me cercar de gente interessante. E o ser interessante é tão louco que você começa a achar as coisas interessantes. A vida é difícil, é complicada, pode com ser certeza. injusta, mas é qualquer coisa menos desinteressante. A vida não é desinteressante. Quando você joga um olhar... É que eu sou artista, é mais fácil eu falar sobre isso. O olhar mágico, eu olho para aquela garota ali, se eu conversar com ela, ela é um seriado para mim. Que ela tem problemas, ela tem uma vida, ela é uma história, é uma novela. Então, quando você acha que tudo pode ser interessante, alivia um pouco isso. Alguns fatos meio cômicos naquela que aconteceram, né, durante essa... Aí você perguntou, Val, agora para minha mãe, que assim, muitas vezes que eu sumia, eu voltava para casa da minha mãe, mas ela trancava as portas, né? Lembra, mãe? Eu falava, Nossa, não, porque eu aí fazia tem que umas ser- baladas lá, cara, eu saía da boate, eu levava, porque ela viajava final de semana, né? Então ainda morava com ela, mas eu levava, sei lá, umas 10 mulheres e uns Deus 10 me homens livre. para lá. É assim, fazer um after, que a gente chamava de after, né? E eu vivia perdendo a chave de casa.
Então, o que eu fazia para entrar lá? Umas 15 chaves eu fiz. Não, muito mais. vivia. Mais, Isso não, aí mais isso aí é de lei, 37. de lei. Isso há anos atrás, tá? Assim, antes de casar mesmo. E teve uma vez, e quando eu perdi a chave, eu pulava o muro. Mas o muro tinha aquele monte de cerca elétrica, sabe? Aquele monte de cerca elétrica. Que nunca funcionou. Que eu acho que nunca funcionou. E eu acho que aquilo lá é sabia, só- eu sabia que lá dentro tinha uma chave que abria as portas de dentro. O negócio era do muro para fora, para dentro. Porque lá eu sabia onde estava a isso chave. também Tinha uma foi. chavinha escondida lá que eu sabia. Não sei se você sabia que eu sabia ou não. Eu meio escondi. Isso no começo. Mas ele perdeu já, ele não sabe onde ele escondeu. perdeu já. não, também já não essa sei, já mudou o escondida. Ele escondeu em algum lugar, só não Já sabe mudou. onde. Mas, cara, aí minha mãe falou, 1 hora, porque aí no vizinho do lado, além das coisas elétricas, no vizinho do lado tinha uns espetos, assim, né? Sabe aquelas grades com espeto? Aí a mãe falou, você vai cair com o rabo nesse espeto 1 hora, você vai se arrebentar, você vai ver só o que vai acontecer. Continua perdendo a chave, que ela sabia, né? Porque eu acho que alguém avisava da portaria, que eu pulava. E não é um murinho, cara. Eu tinha que pisar nessa grade do ele tinha espeto manha, para pai. pular no outro e depois. Só que um dia, que eu até já contei, e ela ficou sabendo depois e morreu de rir. Um dia eu perdi a chave e fiz a mesma coisa, só que nesse dia eu cheguei sozinho em casa. Eu cheguei lá sozinho. E aí eu tava já, não sei quantos dias virado, uns 3 dias, porque eu esperava ela viajar para voltar, né? Então, assim, se eu sumia na quinta, eu voltava no domingo. Eu falei, minha mãe volta domingo à noite, eu já ia estar desmaiado, porque eu estava sei lá quanto tempo. Isso há muito tempo atrás, tá, galera? Para ela não perceber. É isso que eu falo que a gente fazia para não perceber. Eu falava, tô viajando, tô na casa de alguém, e já chegava lá antes, quando eu chegava eu já estava dormindo, entendeu? Então, assim, aí nesse dia eu cheguei, só que eu estava totalmente fora do ar, né? E aí eu estava sem chave. Eu tava sem chave, pulei e tava morrendo de fome, né? E pedi uma pizza. Consegui entrar na casa lá, pedi uma pizza. Aí, depois de um tempo, a pizza chegou lá. E para pegar a pizza, não dava para pegar a pizza, porque eu não tinha a chave da porta. Eu falei, não como é que eu dava vou... mais chave. Meu cabelo tava desse tamanho, assim, ó, mãe. Eu tatuado, todo uma cara, olho para cá, outro para lá. Aí eu fui pegar a pizza por cima do muro. Sem camiseta, cabeludo, falei pro cara, passa a pizza por aqui e tal. Já tinha pago. O cara passou tremendo a pizza assim, né, pra mim. Falei, valeu, obrigado, né? Ele foi embora. Aí eu lembro que eu fui pro quarto, eu comi uns 2 pedaços de pizza, acho que a pizza até estava em cima de mim na hora, porque eu desmaiei comendo a pizza. E eu via de fundo o telefone tocar, o telefone tocando, né? O que era o telefone da casa. Acho que nem tem mais isso direito, Não. né? Aí eu falei, não vou atender nem a pau, não vou atender, né? Tô aqui, dormindo e tal. Dormi. Eu acordo, acende a luz, eu juro. Tinha uns 7 policiais dentro do meu quarto. Uns 7 policiais. Arrombado. Viatura na frente da minha casa, eu juro, umas 5, 6. O que aconteceu? O cara da pizza falou, mano, tem alguma coisa estranha lá, parou numa delegacia lá perto, que tem lá perto do estádio. Fez a denúncia. Pô, tem alguma coisa estranha lá naquela casa, mano. Tem um cara meio louco lá, ele pediu uma pizza, pegou por cima do muro. E o telefone era a polícia tentando ligar para minha casa para ver se estava tudo bem. Como ninguém atendeu, eles falaram, não, deu ruim. Aí eles pularam lá pelo outro muro. Aí quando eu acordei e vi, foi o pior susto que eu já tomei na minha vida, juro. Foi um dos piores. Acordar com os caras dentro do meu quarto, com a arma assim, né? Aí eles olharam, a hora que eu acordei assim, eles deram risada até. Eles falaram, mano, o que foi? Eu falei, não, perdi a chave de... Foi esse carro que tá aí na porta, né? Na época eu tinha um carro. Era até um carro bom. Eu falei, não, esse carro é meu e tal. Aí ele falou, cara, vai ver quantas viaturas tem na frente da tua casa, moleque. Vai lá dar uma olhada. Até eles entenderam que a coisa estranha era a nossa coisa estranha. Exato. Demorou. Aí eu falei, poxa, desculpa, cara, eu perdi. E pros caras sair, também não tinha a chave. Tinha Falei, que puta, pular vou tudo ter de que pular volta. o muro de volta. Ele Foi se pular Aí o os muro. 7 eu dando um pezinho lá. E minha mãe chegou e ficou sabendo. Pelos que- caras lá da aí eu portaria. fiz mais chaves pra ele perder. Não, aí ela ficou lá, ela deu risada, eu lembro. Você Sim, falou, se mas- ferrou. Quando vocês sentiram mesmo que o negócio estava feio? Se foi há 2 anos atrás, se foi há 5, se foi há 6. Porque assim, como eu disse, o meu negócio foi
a doença ela é progressiva, né? E não tem regra, gente, tá? Assim, um cara que já começa assim arrebentado, ele fica só pior também, tá? Mas o meu nível da doença foi devagar, ela foi assim piorando devagar. Tanto que foram, eu não vou errar o número agora, tá? A gente tá aqui para ter certeza Foram disso, cara. 21 anos de adicção ativa, tá? Porque foram 25, mais 4 eu fiquei limpo. Então foram 21 anos de uso de drogas. Sem aumento de número. Porque esse número eu sei. Então, assim, eu sei que vocês sabem que eu usava há muito tempo já. Mas quando vocês acharam que o negócio estava feio mesmo? Mãe, começa por vocês. Eu, na verdade... Ou não, então você é a última. Aquela primeira interna... Eu sou a última? Não, por ordem de idade, você é o último, entendeu? Você é a mais nova, você é a mais nova. nova. Eu sou a última, mas eu... Pode eu começar. Aí você vê de onde eu puxei esse negócio de viver um pouquinho no mundo da luz. um pouco desligada. Imagine almoçar com essas pessoas, né? Você Eu consegue fico uma assim, conversa. quando ele fala 21 anos, gente, para mim isso é duro de encarar, porque eu penso, gente, quanto tempo que eu dormi, né? Que eu estava dormindo, para onde eu estava, porque eu não conseguia muito enxergar isso tudo, e depois, como ele casou, ficou um tempo fora, festa, não sei, ou eu também tinha uma armadura, procurava me defender, não, tá tudo bem, ele tá bem, e agradecer muito a Deus que ele está vivo, porque eu acho que ele muitas vezes esteve perto da morte, muito, muito próximo, e graças a Deus ele deve ter mesmo uma missão para cumprir, porque ele está aqui, graças a Deus. Eu vejo pessoas com muito menos vivência do que ele nisso, que já morreram assim, então agradeço muito a Deus por isso. Mas quando que você achou assim? Então, na verdade, aquela primeira internação, ele estava muito mal, ele mesmo pediu para o Robinho, chegou um dia no almoço, a gente estava almoçando, ele chegou, que nem aquela foto lá, gordo, horroroso, descabelado, e pediu, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, não pediu, ele só sugeriu. Sugeriu, assim. mas estava intrínseco, era uma coisa assim por dentro que, o cara queria ser ajudado, nunca ele tinha feito. Robinho que tomou as rédeas, porque eu e o pai, a gente tinha alguma dificuldade para isso, para internar, tomar essa atitude, e ele pegou, levou, foi, fez tudo, ficou na frente disso, que foi bárbaro, e levou ele lá. Naquele mesmo lugar de 20 anos atrás que a gente já tinha ido. Isso é engraçado. Quando eu fui lá, eu também chorei quando eu entrei na sala, do mesmo jeito. Nossa, não podia ir. E, bom, enfim, ele ficou um tempo lá, saiu, continuou Mas, casado. assim, foi nessa época que você achou... Aí eu vi que a coisa estava feia mesmo, mas depois ele voltou naquela coisa de enganação e bababá, tô bom, foi ótimo isso. Bom, ficou casado, não estava perto da gente assim. Ficou mais um tempo. Agora, essa última vez aí que ele foi para casa, separou, aí o bicho pegou, porque aí, quase 1 ano e meio, assim, convivendo, dia a dia, 24 horas, foi uma barra, gente, para mim. Eu realmente, eu ficava num canto, assim, tipo, o que eu vou fazer? Estava complicado, porque é uma dinâmica tão louca, assim, aquela coisa dele sair do quarto daquele jeito, trancado, toda hora vai lá fora buscar não sei o quê, que ele dizia que era cigarro, sei lá, chegava e às vezes até saía com garrafa de lá de dentro do quarto, dizendo que tinha que equilibrar. Então, estava muito complicado para mim, muito, eu estava bem a ponto de ter um ataque lá, mas enfim. Mas e aí também, nessa hora, os dois, Robinho e Vitor, se juntaram e fizeram uma internação compulsória, tipo, vai de qualquer jeito, que ele não sabia, queria bater em todo mundo. Eu até saí de casa esse dia, porque eu não queria ver isso entrar, não 7 policiais, mas um monte de enfermeiro para pegar ele à força, ele não queria ir. Uma coisa horrorosa. Então, eu tinha sempre a ajuda dos dois, graças a Deus, porque sozinha acho que não ia dar. Não ia dar. Foi muito puxado esse 1 ano e meio, assim, que ele ficou e internou, voltou, continuou.
Então, uma coisa, sabe, de você não acreditar, pô, você vai ser internado, volta, fala que não e volta. E agora que ele está nessa clínica, graças a Deus, que ele encontrou essa espiritualidade, se agarrou nessa coisa de religião, eu acho que, eu estou muito acreditando. Não, mãe, Muito agora acreditando. vai. Agora vai dar certo. Senão até eu também não Não, aguento essa também. vez tem que ser, pelo amor de Deus, porque eu acho que é o máximo que a gente já chegou. Depois disso, não acho que tem mais nada para fazer. Então, Não. bom, é isso. Mas agora eu tô bem. Tá bem, graças a Deus. Eu não lembro exatamente a data e o momento exato, mas faz tempo já que eu sei que você tem essa doença, né? E mais do que isso, fui entender o porquê que ela se desenvolveu, né? Então eu fui procurar autoconhecimento lá atrás, quando acho que, pô, sei lá, eu tinha chegado de viagem, né? Comecei a trabalhar com você. Quando eu comecei a trabalhar com você, cara, foi lá em 2009, 2010. Que a gente começou a trabalhar junto, a gente ficou sócio dos bares lá, comecei a te ajudar nas festas, e aí comecei a entrar um pouco nesse mercado de entretenimento, de balada. Lá eu já vi que você não tinha o menor controle do que estava fazendo, tipo assim, em vários sentidos, velho, principalmente com relação ao uso de drogas, né, mais profissionais também, tipo, tudo tava misturado, né, tipo assim, você não tinha nenhuma perspectiva, Atraso, né? Não ia, você cheirava o que você vendia, tipo assim, sabe, você pegava o dinheiro, você consumia o que você vendia, então, tipo assim, você vendia bebida, mas você bebia a sua bebida, sabe, tipo assim, você não tava num negócio ali, você tava meio que num rodamuinho, assim, tipo assim, eu vi que você tava perdido, ali eu já falei, meu, tá tudo errado. E eu também estava envolvido naquilo. Então eu comecei a... E eu vi que eu não era para eu estar lá, tipo, eu não queria estar lá. E aí eu fui começar a entender o porquê que eu estava lá. E aí fui atrás de fazer autoconhecimento, acabei me fazendo uns cursos, uns retiros, aí para entender melhor o que eu estava sentindo também naquele momento. Tava confuso, cara. Aquilo era confuso para mim. Ver tudo aquilo assim, eu também estava envolvido emocionalmente, porque, porra, você é meu irmão, a gente tem esse laço forte de irmandade que a gente tá falando aqui desde o começo. Eu tava querendo ajudar e não conseguia, eu tenho isso de querer ajudar as pessoas, eu tava querendo ajudar e não conseguia. Tipo, eu era impotente ali. Não conseguia ajudar ele, nem financeiramente, nem com relação ao uso de drogas, de álcool. E fui atrás de ajuda. Eu falei, cara, eu não consigo fazer o que eu tô fazendo, eu preciso de ajuda. Então, acho que foi ali que eu comecei a entender o que estava acontecendo. Eu fui buscar ajuda, entendi meu lado, entendi o lado da doença, comecei a estudar, comecei a me conhecer, comecei a fazer curso. E fui atrás dessas coisas e tentei, nesse momento, expor para todo mundo, né? Naquele momento. Falei, você tá doente. Falava isso para você. Falava para minha mãe. Falava, vamos fazer um curso de autoconhecimento comigo. Nossa, eu não sei quantas vezes. Eu cheguei a fazer um monte de vezes. Pagar curso para você ir comigo, você não ia. Tipo assim, tentei de várias formas inserir essa questão na nossa família. Tipo assim, a gente tem um problema na família, gente. A gente tem um problema sério. Sempre tentou alertar. A gente tem um problema sério. E ali, eu fiquei, acho que... sei lá, uns quase 10 anos aí, frustrado por causa disso, porque ninguém, a não ser você, quando você se internou naquela primeira vez... Eu fiquei 4 anos limpo. Você aceitou a internação, porque você não estava querendo ser internado, tipo assim, naquela primeira vez. Você não estava querendo ser internado, você nem aceitou... Foi no impulso. Você nem aceitava que você era doente, exatamente, você não sabia o que era doença, nada. Tipo, você só estava naquela loucura, e a gente estava almoçando um dia num restaurante, eu lembro muito bem, a Nossa Senhora lá, e aí... E eu falando, não, você precisa ser internado, você precisa ser internado, você precisa ser internado. De tanto que eu tava falando disso, eu acho que você tava tão virado no dia, você tava tão, tipo, barulhado no dia. Você tava tão barulhado no dia, que você falou, tá bom, então me interna, assim, meio que assim, no impulso. Isso na primeira, isso faz 6, 7 anos, eu acho. Então, nesse dia que você falou isso, cara, foi 6 isso. anos. Eu aproveitei essa única brecha que você falou, tá bom, me interna, foi a primeira vez que você falou isso. Falei, tá bom, então vamos levantar agora. A comida tava no prato, velho. Não sei se vocês lembram disso, minha mãe também não vai lembrar. A comida tava no prato, falei, vamos levantar agora e vamos. Tanto vamos que já. Eu fui sem mala. Sem mala, sem nada. Minha mãe falou, nada. não, termina de comer pelo menos, né? Tipo assim, eu falei, não, mãe, a gente vai agora. Não, porque em 10 minutos ele ia mudar de ideia. Então, assim, eu botei ele no carro e a gente foi direto pra clínica. E ele começou a falar, não tenho mala. No meio do caminho, você já começou a mudar de ideia. Você falou, não, mas eu não tenho mala, me leva pra casa, não sei o que. Eu falei, não, a gente vai pra clínica. A gente chegou lá, você queria sair de lá, você queria um quarto com TV, você começou a arrumar um monte de impeditivo, né? Um monte de problema. Não tem TV, eu não vou conseguir ficar aqui, tô sem celular, bababá. Mas, enfim, deu certo. Então, nesse momento aí, tipo, quando eu comecei a trabalhar com você, eu entendi o que era a doença na prática. Comecei a ver que estava perdido e eu estava no meio disso tudo, não conseguia ajudar. Fui procurar a resposta, aceitei esse problema que a gente tinha na família, tipo assim, essa doença como uma coisa real, e fui atrás de informação. Acho que esse é o caminho de qualquer pessoa que tem essa doença
seja na família ou com ela mesma, é procurar ajuda, cara. É o primeiro passo do anônimo, né? O primeiro degrau. O primeiro degrau que a gente fala é aceitar. O primeiro opressor da mulher chama poder financeiro. Dinheiro. A mulher que não tem autonomia financeira, ela se submete a um monte de coisas. A um cara que ela não gosta, a fazer um aborto quando não quer, a ter relação anal quando não quer. Quer dizer, uma mulher que não tem assim, autonomia financeira sofre essa opressão, certo? Aguenta casamento horroroso, entendeu? Então, assim, esse é o primeiro opressor da mulher, que mudou. Hoje em dia a mulher já pode fazer faculdade, já pode trabalhar, já pode ter autonomia, e aí a mulher com autonomia é outra história, sabe? Ela pode realmente ter uma relação muito mais saudável, não só com um homem, como também com a sociedade. Ou com uma mulher, não importa a relação que ela quer ter, se um homem com mulher, mas assim, com mais conforto, tá? O segundo opressor da mulher é a religião. As religiões modernas, os deuses são homens. Alá, Buda e o Deus Pai, certo? Então, assim, eu sou católico de formação, né? Enfim, hoje não sou mais tão católico, mas tenho uma formação católica, então o que acontece? A mulher, Eva e Adão, no começo da história, a mulher mordeu a maçã e fez o Adão morder a maçã. Então, ela paga uma culpa dupla. Ela não só mordeu a maçã, como fez o Adão morder. E ela mordeu a maçã porque a serpente falou que emagrecia. Por isso que ela mordeu a maçã, na verdade. Então, assim, nesse sentido, a religião trata as modernas, né? Trata a mulher como ser meio secundário. Pode ver, uma muçulmana não pode ter que andar de burca, todas aquelas coisas que não vou falar, senão demora muito aqui. Então, o terceiro opressor da mulher é a natureza. Por exemplo, a mulher se submete a ciclos mensais. O que é um ciclo hormonal? Um ciclo menstrual? É um empurrão todo mês para você engravidar. Então, pensa assim, os hormônios constroem dentro do útero um berço. Todo mês, eles ficam trabalhando lá para construir um berço. Se o neném não chega, o berço se desmancha e sai sob forma de menstruação. Mas para você entender melhor o que é, todo mês um berço, entendeu? E ó, engravida. Quando você passa dos 15 anos aos 25 anos, tendo ciclos com essa formação do berço, e você não engravida, você começa a ter uma sensibilidade maior, quer dizer, ao ciclo, a esse empurrão. Percebe, alguém está te empurrando. Pô, não quero agora, cara. Né? Não quero. Então, quanto mais a natureza te empurra, mais você vai ficar sensível a esse empurrão. Então, cólica, TPM, é tudo... Quer dizer, com 25 a TPM pode ser assim, com 35 é assim. Porque, assim, quanto mais tempo passa, é um empurrão, né, que está te dando. O quarto opressor são os valores patriarcais no nosso mundo patriarcal. Então, assim, homem pode, mulher não pode. Só para uma frasezinha boba, tá, Thiago? Então, assim, o que acontece? Quando a mulher está escapando do terrorismo moral, bom, não é bem assim, eu também sou meio igual, tem uma coisa mais igual, não é tão diferente assim. Quando ela está escapando do terrorismo moral, ela cai no terrorismo estético. Um cara de 45 anos, não importa, careca, gordo, não importa, se ele tiver poder de dinheiro, ele está valendo. A mulher, o espelho é mais importante. Então, assim, o tempo para a mulher tem terror de fazer aniversário depois dos 40, entendeu? Eu não sei a idade da minha mãe até hoje. Juro. Mas eu sei a idade. Esse é o problema. Depois você me conta, então. Tá. Então, eu assim, sei que você está assistindo, mãe, depois ele vai me contar. Então, assim, nesse sentido, quer dizer, esse terrorismo moral passa por terrorismo estético, né? Então, assim, hoje você pode ter uma mulher, eu tenho pacientes de 76 anos que estão super belas, assim. A estética é uma coisa, beleza é outra, entendeu? Quer dizer, então, assim, porque a beleza envolve outras coisas, a forma de falar, a forma de andar, o olhar, quer dizer, a beleza é uma coisa maior do que a estética. Mas, então, nesse sentido, hoje tem botox, tem cirurgias plásticas. Eu não sou contra nada disso. Eu só acho que, às vezes, existe um exagero, entendeu? Né? Porque, assim, o seio, por exemplo, é um sinal sexual muito importante para a mulher. As mamas. Porque, na verdade, não sei se você sabia disso, não sei se o pessoal está... O seio não é desse jeito redondinho para amamentar, sabe?
O seio para amamentar, quer dizer, 1/3 do seio é glândula. O resto é gordura para deixar redondinho, né? Quando você põe uma blusa assim que está decotada, você tem um decote aqui, o seio é uma imitação do bumbum. Entendeu? Então, assim, porque os sinais sexuais da mulher estavam atrás. Quando ela começou a andar em 2 patas lá, o Homo sapiens, passou para frente, porque a relação sexual que era mais fácil de engravidar é o tipo papai e mamãe. Você de baixo, a pessoa em cima de você, por quê? Porque a vagina é assim, o útero é aqui embaixo, então o espermatozoide desce. Quando não se tinha ainda a fertilização in vitro, a pessoa que não engravidava, a gente falava assim, olha, depois da relação, você põe 2 travesseiros, fica com a perna para cima um tempão para ver se o negócio escorrega, entendeu? Então, Eu assim, já ouvi isso aí. a posição era essa, para você ter. Nesse sentido, se você está em uma posição de 4, você inverte, o útero fica para cima, a vagina para baixo, então dificulta. Então, nesse sentido, aí você tem a gravidez. Então, eu falei do ciclo. O ciclo, ele pode, com o tempo, causar cólicas, sangramentos irregulares, enxaquecas pré-menstruais, todo aquele monte de coisa que a gente chama de TPM, que é real. Isso não é fricote, não. É real. Outra coisa importante também é a gravidez. A gravidez é uma alteração assim imensa em pouco tempo, entendeu? Então, assim, quando eu fazia parto, eu sempre fazia questão de explicar para as minhas gestantes assim, olha, quando você faz um parto, você trabalha com 4 nascimentos, não com 1. Nasce uma criança que não existe, um pai que não existe, uma mãe que não existe, uma família, né? Então, assim, o que se perde? Se perde as tuas prioridades, se perde a tua individualidade e o casal muda completamente, porque quando você é um casal só, o marido é importante para você e você é importante para o marido. Quando nasce uma criança, esquece. Ela vai ser mais importante que vocês dois, quer dizer, então assim, muda completamente a história. Então, assim, nesse sentido, o que acontece? A mídia, que é o 5º opressor, falei de 4 opressores, né? Falei financeiro, religião, natureza, valores patriarcais e agora a mídia. A mídia é infernal para a mulher. A mídia dá receita de como se deve andar, de como se deve ter o cabelo, de como se deve gemer na hora do orgasmo, sem ré sustenido ou em fá maior, quer dizer, tudo que você pode fazer, quer dizer. Então, assim, a mídia é um opressor grande da mulher. Então, o que a mídia fala para a mulher? Fala assim, olha, você passe por 10 horas de contrações, aguente 10 horas de contrações, consiga um parto vaginal, amamente 2 anos que você passou no vestibular para boa mãe. Isso é o que entra na cabeça da mulher pela mídia. Entendeu? Então, se você for pensar, quer dizer, o que interessa num pré-natal e num nascimento é a mãe passar bem e a criança nascer bem. O resto, se é cesárea, se é parto, é uma besteira do tamanho de um grande. Assim, é claro que o médico tem que ser responsável por isso. Né? Se você puder ter um parto vaginal, um parto normal, tranquilo, ótimo. Né? Para o médico até é muito mais fácil, não precisa abrir. Que até para nascer o Cris deu trabalho. Eu queria saber o que foi, o que aconteceu. Não foi culpa dele, não. Assim, mas eu já nasci dando trabalho. O meu amigo que ia fazer o parto dele, o doutor Vladimir Landi, um grande palmeirense, amigo meu, ele fez o pré-natal da mãe do Cris e tal, e a bolsa rompeu num domingo, mais ou menos 2 da tarde, uma coisa assim, e aquele dia tinha jogo no Morumbi, tinha uma final de campeonato de 2 times grandes, não sei se é Palmeiras e Corinthians, mas Palmeiras e São Paulo. Então, naquela época, era muito difícil chegar no Einstein, quando tinha jogo muito grande. Hoje já tem várias formas de chegar no hospital e tal. Mas naquela época era difícil. E o Vladimir, ele estava fora de São Paulo, assim, tipo assim, eu avisei que rompeu a bolsa, ele veio, né? Só que ele se atrasou muito. E assim, ia colocado um cinto em cima da barriga da mãe, quando está no pré-parto, que observa os batimentos cardíacos da criança. E ele começou a ter bradicardia, quer dizer, começou a cair muito o batimento cardíaco, assim. Então eu falei assim, eu vou operar. Tipo, vou fazer, eu não vou esperar o cara chegar, entendeu? Então eu comecei a fazer a cesariana junto com a instrumentadora, né, que era amiga nossa. E aí, quando o Vlá chegou, ele já tinha acabado, ele já estava no bercinho, né? Ali já tinha.
E aí eu saí e o Vladimir continuou a cesariana, porque não é indicado um pai, um parente, operar um parente, entendeu? É contraindicado. Mas naquela tensão ali, eu fiz terapia há muito tempo, né? Sabe? Eu sou a favor de terapia, E eu lembro que na terapia, conversando com a minha terapeuta na época, ela disse assim, Marcos, sabe o que aconteceu? Eu acho que para você foi mais fácil naquela hora ser obstetra do que ser pai. Que o ser obstetra, você já conhecia de cor e salteado o que era ser um obstetra. Mas o pai não. Então, assim, foi mais fácil fazer do que ficar observando, entendeu? Mas o Robinho, não, o irmão dele, o Vladimir chegou na hora direitinho. Então não foi culpa dele. Dessa vez não foi culpa minha. Não, foi culpa do jogo que tinha no Morumbi. Não, mas isso é uma piada que a gente faz aí. Mas fala sério, esse negócio existe, esse ponto que dá mais prazer. Assim, a mulher existe ou não? Assim, Caio, estava brincando com você e tal. Assim, a mulher, ela erotiza, ela tem um mapa sensorial muito grande. Ela erotiza pé, perna, coxa, genital, barriga, faz a unha, a mão, cabelo, rosto. Então, o mapa sensorial da mulher é muito grande. Nós, homens, é que somos mais focados no pênis e nos nossos músculos. A gente é mais focado em músculo e no pênis, né, o homem. Então, assim, a mulher, a penetração, na verdade, numa relação sexual, não é o mais importante para a mulher. Quer dizer, é importante, sim, mas não é assim o mais importante. Nós somos apressados, a resposta sexual do homem, ela é assim, para se subir na excitação, o homem é mais rápido na excitação, a mulher demora mais. Sim. A mulher também tem ereção, mas ela não vê, ela só sente uma lubrificação vaginal, um molhado, entendeu? Mas ela também tem uma mudança por dentro, assim, que não aparece, uma ereção. E nesse sentido, quer dizer, a mulher é mais difícil agradar a mulher que o homem, porque a mulher, como tem todo um corpo, né, assim, sensorializado, ela precisa de mais, sim, ser mais manipulada no corpo dela todinho, não só no genital. É claro que o clitóris é o ponto mais importante, a auréola da mama também, o mamilo também. Então, as preliminares são importantes. Tem áreas, filho, mais sensíveis. Mas não é só isso que funciona para a mulher. Então, nesse sentido, por exemplo, a gente tem o caso da ejaculação precoce, o homem, como se excita demais, né, ele pode ejacular precocemente pela ansiedade dele, entendeu? Sim. A mulher tem mais dificuldade para ter orgasmo, no sentido assim geral. Porque o sexo é uma coisa sensorial. O que é sensorial? Depende de tato, carinho, né, tato. Depende de audição. Quer dizer, a mulher gosta de escutar que ela é amada, que ela é bonita, que ela é gostosa, ela gosta de escutar, né? Tem também a gustação que eu falo assim, Freud, quando estudou a sexualidade, ele aproximava muito o oral do genital, entendeu? Na linha da psicanálise. Então, assim, é uma realidade. Quer dizer, o sexo oral para a mulher é importante, como também o sexo genital. Então, é muito mais difícil você agradar uma mulher do que agradar um homem. Quer dizer, então, assim, uma mulher... Por quê? Porque as mulheres têm todo esse mapa sensorial grande, né? E a mulher também tem uma resposta sexual muito diferente da nossa resposta, entendeu, Thiago? É assim, a mulher ela está num platô de excitação, numa plataforma de excitação máxima, vamos supor. Aí ela vai para o orgasmo. Quando ela cai... O que chama de excitação é batimento cardíaco acelerado, respiração acelerada e contração tônus muscular. Porque o orgasmo é uma convulsão. Pensa uma convulsão. Então, assim, o orgasmo ele é disparado pelo clitóris da mulher, mas ele é sentido pelos músculos e todo o corpo dela. E, então, você vai ter um ritmo de 8 décimos de segundo de contração muscular, dura mais ou menos quase 1 minuto na mulher, o orgasmo. Só que a mulher sai do orgasmo, ela cai ainda na plataforma. Nós, após o orgasmo, a gente cai no zero. Caindo no zero, você precisa de um tempo para ter outra ereção. Pode ser um cara como você, que é novo, 5 minutos, um cara como eu, 2 dias. Né? Nem tão novo assim. Depende da idade da pessoa, depende do... Esse chama período refratário.
elas não têm isso, quer dizer, elas saem elas caem na plataforma. Então, se reestimular, tem outro orgasmo, entendeu? E se reestimular, então, sabe aquela velhinha de aniversário? A mulher é mais ou menos assim, a resposta sexual dela, né? Do orgasmo. Sabe aquela velha de aniversário que você assopra, apaga, acende de novo? É exatamente isso, a mulher, quer dizer. Então, assim, o ponto G é uma região da vagina que tem os nervos se cruzam ali. Mas isso não é uma coisa importante, né? Aquela velha coisa, o importante não é o tamanho da varinha, o importante é mágica, né? É o todo. A mulher precisa do todo. Ela claro que tem aquela pegada ali rápida, isso tudo existe, mas mais quando está alcoolizada ou quando está sob uso de drogas, entendeu? Então, assim, normalmente, numa situação... porque o homem, ele oferece amor, mas ele quer sexo. A mulher oferece sexo, mas ela quer amor. Completamente diferente. Nós temos um pênis que assim, não consegue muita coisa. Hoje, um brinquedinho que elas compram no sex shop, pega o ponto G, H, I, J, M, o negócio faz assim, faz assim. Então, assim, é uma coisa... Ali a gente perde já para o eletrônico. O cenário todinho. A mulher vivia, na Idade Média, até 34 anos em média, e o homem até 38. Por que a mulher morria antes? Por causa dos partos. Porque lá muita gente morria de parto lá para trás. O parto é uma coisa violenta da natureza. Ele se torna uma coisa assim, pode se tornar poética ou até romântica numa maternidade moderna, com anestesia, com médico, com obstetra, mas o parto ao natural, ele é uma coisa agressiva da natureza, entendeu? É a natureza impondo a reprodução ali. Mas o que acontece? Hoje em dia você tem uma longevidade maior das pessoas. Então, hoje uma mulher de uma classe social que pode se alimentar bem, se cuidar um pouquinho, ela vai para 85 anos. 85 anos seriam mais ou menos 35 depois da menopausa. O que é a menopausa? A menopausa é a última menstruação. A menopausa ela é precedida de 5 anos, mais ou menos, de irregularidades menstruais, de calor, de sintomas muito chatos que acontecem antes da menopausa e também um pouco depois. Mas o que é importante na sua pergunta? É assim, existe muito preconceito, tudo que é ligado à sexualidade feminina tem preconceito. O parto, a menstruação, a amamentação, a menopausa, a parte do orgasmo da mulher, quer dizer, enfim, da parte sexual, tudo na mulher. Você pode ser pós-graduada em tecnologia, em engenharia, você pode ter uma cultura imensa, mas quando chega na parte de sexualidade feminina, tem um monte de tabus. Então, assim, por exemplo, vamos supor, você está com seus 58 anos, né, e teu dente não está legal. Nossos avós punham um negócio chamado ponte ou dentadura. Hoje você faz um implante dentário num bom dentista. O que é um implante dentário? É uma reposição do dente, pela idade, tá certo? Vamos supor que você está lendo e você não tem que ler assim de pertinho porque o teu olho já não tá legal com 60 anos. Você vai no oftalmologista e você faz uma reposição da lente do teu olho, né? A tua tireoide começou a funcionar baixa, se chama hipotireoidismo, você vai lá e repõe o hormônio da tireoide, certo? O seu pâncreas fabrica pouca insulina, ou você repõe a insulina, você fica diabético grave. O ovário para de fabricar hormônio e você não pode fazer reposição. Por quê? Porque qual a diferença entre o ovário, o dente, o óculos, a tireoide e o pâncreas? A diferença é que o hormônio do ovário é sexual. E se é sexual, tem mito em cima e tabu em cima. Então, assim, o mais importante do que você perguntou, em termos de regeneração, é você não deixar degenerar. Quer dizer, não deixar chegar numa coisa... Então, assim, a reposição de hormônios, após uma certa idade, vai fazer que sua pele se mantenha mais ou menos... Você vai envelhecer, ela vai envelhecer mais devagar, o colágeno vai continuar melhorando, o teu cálcio no osso vai continuar firme, você vai ter a musculatura também ainda funcionando, no sentido assim dos seus exercícios. E se você perder o hormônio, aí você vai envelhecer. Porque tem uma frase antiga que dizia assim, mulher,
Homem envelhece, mulher apodrece. Por quê? Porque o homem, ele vai, se ele for perdendo hormônio, de um tipo de uma andropausa, ela é muito lenta e tem homens que nem tem. Tem cara com 70 anos, 75 anos, que tem a testosterona lá em cima e tem espermatogênese ainda. Quer dizer, ainda pode engravidar alguém. Mas a mulher não. A mulher tem uma opressão da natureza, por ela ser mais importante na reprodução, depois eu explico isso, do que o homem, entendeu? Então, ela perde os hormônios entre 45 e 55 anos, ela perde os hormônios. Então, assim, se você não fizer a reposição, vai haver uma degeneração, no sentido assim, vai haver um envelhecimento, certo? Então, a medicina hoje, ela é preventiva. Então, você pode, assim, ter um envelhecimento, assim, mais lento e com tudo funcionando, porque o importante é funcionar. Teu cérebro, teu joelho, quer dizer, você fazer exercício, teu músculo. Começou a falar um pouquinho mais, que a gente conseguiu agora há pouco. E resolveram, gente, galera, na real foi essa. A gente, a Ju entendeu o meu lado, eu entendi o lado dela, tá bom? Então, eu vejo assim, em você um Cris super diferente. Acho também, que depois que você... Eu também acho que você mudou. Inclusive, agora eu estou em tratamento também. A Ju está fazendo terapia também, que é uma coisa que todos precisam, tá bom? Terapia, que é importante, né? É importante fazer terapia justamente para lidar com quem não faz. Muito boa É verdade. Mas é verdade. É verdade mesmo. Então, assim, porque uma coisa num relacionamento tóxico que existe é não ter diálogo, né? Porque não dá para conversar. Então, assim, agora a gente consegue conversar. Né? Então, às vezes precisa de um choque para amadurecer, crescer, evoluir. Exatamente. Dinheiro, cara, é verdade, tá? É a causa de todas as desgraças que existem, cara, tá bom? É um bem necessário, precisa, né? Infelizmente, é uma necessidade. Mas muitos dizem que dinheiro traz felicidade e outros falam, eu digo que não traz. Ele traz conforto e traz poder. O conforto é uma coisa boa. O poder não é uma coisa boa. Que depende da mão de quem está o dinheiro. Então, mas será que não tem gente que sabe administrar o poder? Acho que não pode julgar. Tem. Não, eu não estou julgando, mas eu estou falando duas coisas que o dinheiro traz. Não, eu concordo. Tá? Então, assim, o que eu quero dizer? Eu posso. É uma prova que o dinheiro é uma coisa ruim. Uma prova que eu dou. Imagina só, vamos viajar na maionese, tá? Então, assim, imagine que o mundo, olha que loucura, velho, que o mundo, ao invés, a moeda para os bens materiais, você imagina, se fosse o altruísmo, fazer o bem ao próximo, ou seja, quanto mais você fizesse o bem, mais rico você seria em relação a bens materiais. Existiria as coisas que existem hoje? Galera, não, porque nem o traficante ia vender droga, porque se ele não vendesse, ele ia ficar mais rico, você entende o que eu quero dizer? Então, assim, já é uma prova que tudo que envolve... Mas, eu fiz questão ontem de assistir Paixão de Cristo, cara, porque eu não conheço porra nenhuma da Bíblia, galera, de verdade, sabe? Eu estava falando para a Ju, né? Assim, mesmo as orações, o Pai Nosso, eu não sei fazer direito até hoje, mas assim, eu acredito numa coisa muito espiritual, que é uma coisa que eu tenho levado, né, na minha vida, e desde então tudo tem dado muito certo, galera. Assim, minha cabeça, sabe, melhorou demais, tá bom? Então, são os princípios básicos da história, né, de Jesus. Quando eu fui internado por essa última vez, o que aconteceu para mim, né? Assim, eu tive uma coisa diferente, galera, que eu não tinha tido ainda, né? Que a gente chama de despertar espiritual. Eles que estão aqui, acho que o Rafa, que estava internado comigo, ele presenciou até tudo isso, né? Porque assim, algo diferente rolou, porque eu estava já há um tempo, tipo, sem
consegui ver minha filha, estava nesse negócio da droga, enfiado na droga, em tratamento. Então, assim, na clínica, por incrível que pareça, eu nunca tinha pegado Covid na vida, gente. De verdade, nunca tinha pegado Covid na vida, tá? Eu acabei pegando dentro da clínica. E aí eu tive que ser isolado dentro da clínica, para um lugar lá, né, onde estavam, porque aí acabou pegando outras pessoas também. Mas eu fiquei isolado, galera. Foi isso que aconteceu. Eu fiquei isolado dentro da minha internação, tá? E aí, cara, como eu não tinha com quem conversar e eu não tinha a minha anestesia, né? Ali veio, assim, a dor de tudo que você pode imaginar, assim, né? Porque aí eu não tinha mais anestesia junto comigo. Então, aí veio a parada da minha filha, veio a parada também de não saber como é que estava, nem a Juliana também, né? Veio aquele negócio pesado, assim, que, cara, de se dobrar na cama em posição fetal, assim, sabe? De dor, assim, E se tivesse uma garrafa do meu lado nessa hora, galera, eu tomaria, tá? Então, assim, o que eu digo da questão espiritual é que eu precisava passar por isso, né? Para ver que eu conseguia enfrentar algumas situações sem me anestesiar, entendeu? E fui tocando o meu tratamento, né? Fui tocando lá o meu tratamento. Então, assim, eu praticamente supliquei para que tirasse aquilo de mim, porque eu não estava aguentando mais, sabe? Porque veio tudo junto, porque, assim, porque, querendo ou não, a gente acaba anestesiando mesmo os problemas, tá? Então, assim, chegou uma fase, né, quando eu me afastei da Ju, pelos meus motivos, assim como ela se afastou também outras vezes pelos motivos dela, eu comecei a anestesiar, né, essa falta que eu tinha, principalmente da minha filha, tá bom? Ele não assume de jeito nenhum que sentia uma faltinha minha. Não, de você também, eu me preocupava com você. Eu me preocupo com você, você é a mãe da minha filha, pô. Você é a mãe da minha filha, Ju. Mas eu me preocupo, tá bom. pô. Não, mas é verdade. Obrigada. Tá? Mas também, é o que eu ia falar agora. Né? Eu, depois que eu tive esse despertar, do fundo do coração, mesmo com todo aquele rolo lá, porque teve um vídeo que eu fiz lá na clínica, né? Quase falando, meu, a culpa foi minha e tudo mais, né? Eu falei, meio que jogando a toalha, chorando lá, sei lá o quê, falando, puta, cara. Então, tem uma hora, assim, porque tem uma hora que você realmente consegue essa anestesia. Tem um momento do ciclo que eu não lembro, que realmente eu não lembrava mais muito da Juliana ou da Valentina, gente. Porque tem um momento que a droga já te dominou por inteiro, entendeu? E como eu sabia que tinha alguma, né, assim, não estava... Que a Valentina tinha uma staff, dizia-se assim, que eu nem não que sei fosse como minha falar, família. assim, ela estava bem. Que ela estava bem, né? Que ela estava bem. A Ju também. Então, assim, aí eu me joguei, porque eu falei, bom, cara, ali tá tranquilo. Vou curtir. Agora eu vou aproveitar. Falei, bom, agora... E aí que tá, porque a gente não consegue curtir. Porque o negócio, ele vai te adoecendo de uma forma que chega ali onde eu cheguei, no hospital, né, na UTI. É lá que a gente chega. Então, assim, tem um momento de proveito, mas o negócio é progressivo, ele vai aumentando. Eu anestesiei por 1 ano quase esse negócio. E quando eu fiquei sem, que eu tive esse despertar, veio tudo junto. Veio toda essa anestesia que eu coloquei aí nesse ano, cara, bateu tudo junto. E, mano, não desejo isso para ninguém também. Não tá mais tendo uma relação sexual muito, muito bacana, no caso, assim. O que você indica, assim... assim, a química não está rolando mais, no caso.
que você indicaria? Você acha Terapia. que... Terapia de né? casal, Terapia, tá. Porque às vezes, né, o que pode estar acontecendo? Essa pessoa não tá você gozando. gosta, por exemplo, você gosta da pessoa e, assim, a química já não bate mais muito. Tem alguma coisinha rolando, caso, né? tá? Mas já aconteceu comigo, já. Mas pode ser uma disfunção, a pessoa não tá com desejo, a pessoa não tá gozando, a pessoa tá com dor. Eu tô atendendo muitas mulheres, por incrível que pareça, que vêm, ai, doutora, eu não tenho desejo. Aí na hora que eu vou conversar com elas, não é o desejo em si, elas estão com dor no ato sexual. Ah, entendi. Vai ter a penetração, a vagina fecha, que não entra nada, que é o vaginismo, né? Então como é que você vai desejar transar? Se é uma tortura, se tem um sofrimento ali. Então não é só o baixo desejo. Isso é a importância também de ter um relacionamento saudável, né? De falar um com o outro. Porque às vezes a mulher tá ali aguentando dor e não fala. E não fala. É verdade. Isso é uma coisa importante. Então, assim, terapeuta aqui ligada à sexualidade. Casais, é importante. Acho que as pessoas, né, em geral, têm dificuldade de falar a respeito, né? Principalmente quando falam sobre a intimidade delas, né? Os homens, porque ali pode ferir a questão da masculinidade, e a mulher, porque se eu não estou fazendo direito, ele pode sair correndo e pegar a primeira que tiver na esquina. Então, essas crenças nos limitam demais, porque a gente fica muito mais performando um sexo do que fazendo e vivendo o sexo de maneira ali prazerosa e livre também. Então, quanto mais falarem, melhor é. Aí o pessoal tem aquela coisa assim, mas DR é chato. Gente, DR é necessário. A vida não é só ali, sabe? Até para você estar ali na coisa legalzinha, em algum momento você discutiu, você quebrou a cabeça para estar naquele momento bom. Então, a conversa ela é muito fundamental. E aí você vai tirando os tabus, né? Às vezes, assim, o casal tem curiosidade de uma casa de swing, mas a coisa fica muito mais na fantasia do que no ato em si. E eles decidem isso juntos, né? E às vezes, eu quero fazer uma homenagem, mas não quero ver um cara comendo minha mulher, então pega uma piroca de plástico. Enfim, você vai se adaptando, né? Mas até chegar nisso, você tem que falar. Onde é o Vitório? Vamos lá, porque tem muita gente que não acha, né? Mas uma amiga minha queria muito saber se depois de uma certa idade, assim, a gente, de repente, olha para uma mulher e acha mó tesão, mó gostosa. Não querendo, né? Não querendo nada, mas você acha ela assim, de repente, assim, na cabeça passa, nossa... Que linda! Porra, será que, né? Uhum. Sabe aquela coisa? Sim. Tipo... Puta, acho que eu comia. Você entendeu? É normal. Eu amei. Ô, Jeff, depois eu vou querer que sua mãe apresente as amigas. Depois, aí aparece assim, eu amei. Aquela menina, aquela, né? Nossa. Mas é que acontece? Eu acho que com a maturidade a gente vai se desprendendo de algumas crenças. Porque assim, ninguém é ensinado que você também pode ser bissexual, que você pode ser gay, que você pode ser lésbica. O que é ensinado? Menino usa azul, menina usa rosa. Você vai crescer, você vai namorar um menino, se você for uma menina, e o contrário. E eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai se desprendendo dessas coisas. E a gente vai se permitindo. Então, o que eu conheço de meninas que passou dos 40, dos 30, que se percebeu ali bissexual, ou até mesmo que se percebeu lésbica, né? Por conta dessa maturidade mesmo. Tipo, não tem porquê de fingir, ou de até se permitir sentir essas coisas, né? Porque às vezes vem, aí você, não, meu Deus, isso aqui é errado, é pecado, é sujo, é feio. E aí reprime. E aí às vezes você pode passar uma vida infeliz, ou às vezes você só tem uma curiosidade, tá tudo certo. Se esse tamanho de baixo incomoda,
Jefão, tô demais. Bom, mas resumindo, o tamanho do peru faz diferença na ceia? Não. Não? Não, tem muito pintinho fazendo mulher feliz bacana! Mas como é que... Não, mas fala a verdade, é assim, como não importa então o tamanho. Não. Porque é a dúvida de muitos homens, é a minha dúvida também. Não importa. Eu posso mostrar o porquê que não Pode, importa? claro. Por que não importa? Quero Isso aqui é um clitóris. Sim, o que a entendi. gente vê é isso, meio centímetro a 1, mais ou menos, quando a mulher está muito excitada. Tá. E o tamanho dele, internamente, é isso aqui, de 9 a 12. Então, assim... Então, de 9 a 12 está... Não, é que, na verdade, assim, meio. Eles estão né? bem interessados, tô brincando. Que é isso aqui, ó, que a gente vê. E é isso aqui que é estimulado. Que é a parte de cima. De maneira externa. A interna, dentro do canal vaginal, tá tudo isso aqui, ramificado. Então, se assim, você tem um cara bom de dedo, bom de língua, já tá mais do que 80%, 90% garantido. Então, as preliminares são bem mais importantes. Que preliminar, pelo menos pra mim, né? É tirar o gato do quarto, deixar a garrafa d'água, né? Já falou uma putariazinha no celular, já começou o sexo. Já começou ali, entendeu? Né, sobre o demônio, né? Que ele sempre tá tentando, vem buscando as almas para ele e tudo mais. Eu achei muito interessante quando você mencionou, né, que é Deus falando com você. Como é que é esse sentimento para você saindo de dentro? Como é que funciona? Tenta explicar um pouquinho pra gente, que é mais leigo no assunto. Como é que funciona isso, esse tipo de energia? Como é que ela flui dentro de você? É loucura, né? Porque eu falo assim que você viver no mundo espiritual, né? A gente vive no mundo espiritual. Às vezes eu até falo para Deus, deixa eu ficar um pouquinho aqui na carne, eu tô cansada desse mundo espiritual, porque é uma luta constante, Rafa. É uma luta do bem contra o mal. Agora você imagina assim um cabo de guerra, né? É da mesma forma que Deus me usa, né? Porque eu sem Deus eu não sou nada. Deus me usa para puxar, eu tô puxando de um lado, o demônio tá puxando do outro. E eu falo, é demônio mesmo, não estou falando de pessoas. Mas ele usa as pessoas também. Do mesmo jeito que Deus usa a vida das pessoas, o demônio usa também. Daí fica aquele cabo de guerra, puxando. E como que a gente sabe qual que é a diferença na vida de uma pessoa? Que é Deus e é o demônio. Como que eu sei que é Deus que está falando comigo e como que eu sei que é o demônio que está falando comigo? Porque quando é Deus, ele te traz felicidade. Ele te traz paz. Você assim, respira, sabe? Agora, quando é o demônio, não. O demônio, ele te acusa. Ele te traz uma tristeza, ele te traz uma angústia. Ele fala assim para você, você não vai conseguir, você não é nada. Quem você pensa que você é? Né? E você sabe o que eu estou falando. Né? Quem você pensa que você é, desiste, acaba logo com tudo isso. Porque você não vai conseguir. A sua família, olha, se sua família não te merece, né? Você está acabando com tudo. Então, é isso que o demônio faz. Agora, Deus não. E é tanta loucura, porque quando ele começa a falar dessa forma na nossa cabeça, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus ali do ladinho, sabe? Ali quietinho, esperando você só ouvir. Mas só que os pensamentos a 1000 por hora, Deus não vai falar. Deus não fala na bagunça, na nossa cabeça. Ele vai esperar acalmar a tempestade. Daí sim, fala assim, agora eu tô aqui, eu tô no controle. Daí é onde que você... Sabe, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Então é isso. Qual foi o seu maior desafio com o Cris? Eita! Ai... Aí Meu Deus, mas foram tantos. Foi tantos. Eu lembro que agora o Cris falando, né, sobre a missão dele que ele já fazia e antes mesmo dele saber, que todas as vezes que o Cris levava um paciente para a clínica, eu falava para o Moreira, Deus me mostrou um anjo levando uma pessoa aí. E era uma pessoa, esse anjo carregava a pessoa no colo.
né? E vai chegar um paciente aí. Daí, depois de 2 dias, o Cris chegava com um paciente lá. Então, realmente, Cris, você já fazia o que Deus queria da sua vida, mas não sabia que era ele, né? Não. Agora vai ser mais... Não vai ser sabia. diferente, porque vai saber que é ele que vai estar usando a sua vida. Nossa, agora o desafio maior que eu tive com o Cris foi... Eu acho que foi ir na casa dele sem conhecer. Eu lembro que teve uma vez que você me ligou, você lembra? Que eu falei, eu vou aí. Você falou assim, você não deixa ele, para de me encher o saco. Eu tô indo aí, sei! Porque nessa época eu tava foi a fase da recaída, que eu já era sócio da clínica e tal, e tava recaído. Até então não tinha sido internado ainda na Moreira, né? Eu tava, mas eles queriam me levar. Só que ninguém sabia que eu tava recaído. Só que ela já sabia. Como que você sabia, Chilene? Deus falava assim, olha, ora pelo Cris. Eu falei, o que eu tô acordando toda vez, 3 horas da manhã para acordar, orar pelo Cris? Alguma coisa tem. E daí eu mandava mensagem para ele, 3 horas da manhã, tô orando por você. E ele já me respondia, falei assim... Eu não dormia, né? Eu falei assim, ó, eu vou na sua casa. Eu vou na sua casa. Você falou, não precisa, Shirlene, amanhã eu vou na clínica. Isso 1 semana. E Deus falou, é pra você ir lá? Deus, eu não vou lá, eu não conheço a mãe dele, eu não conheço a família dele, vão achar que eu sou louca, né? Daí eu falei, tô indo aí. E o estranho é que você me aceitou ir lá. Eu falei, né? Você falou, tá bom, pode Shirlene, vir. pode vir, Daí chegou... Não, mas eu aceitei porque você falou uma coisa assim que me marcou também. Isso, galera, essas coisas, esses papos que eu tenho com a Chilene é verdade, porque eu guardei. Isso vai estar na biografia, porque eu tenho uma história muito longa com a Chilene, tá? E, sim, coisas que tem prova, galera, não é brincadeira, tá? Então, esse dia que eu falei pra Chilene ir, foi o dia que ela me mandou uma mensagem falando, Cris, ela não sabia, tá? Ela falou, Cris, se você não parar, ela falou, Deus, como é que foi, Chilene? Deus vai te recolher. Porque ele não te fez para ser escravo do demônio. Ele te fez para ser um servo dele. Ou seja, ela falou, você para ou você morre. Foi bem isso. Foi isso E mesmo. eu ia morrer, galera, porque foi antes de eu ir para UTI, tá? E aí eu falei, Chilene, pode vir em casa. Vem. E aí pode contar, Chilene. Foi. Nossa, quando eu cheguei lá, eu chorava. Eu gosto de ficar descalço, né? Quando eu tô orando, é coisa minha. E o Cris já sabia disso, né? Das minhas manias, mas a família dele não sabia, né? Daí eu falei, eu vou chegar lá, vou tirar o sapato, a mãe dele vai falar, que menina louca, né? Daí eu lembro que eu chorei. Mas eu vi que aquele choro não era meu. Era o choro do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo chora pelas nossas vidas, né? Eu tava muito mal nessa época. Nessa época eu tava muito mal. Muito. Eu lembro... Foi antes de todas essas internações, antes de me levarem à força. Foi isso. E eu falava assim, Cris, Shirlene, eu tô bem, para de chorar, Shirlene, chega de chorar. Eu deita no meu colo, Cris. Eu ficava passando a mão na cabeça dele, orando, pedindo para Deus cuidar. E pedia assim para Deus não levar, né? Porque o meu medo mesmo era, eu falei assim, Deus, eu oro, o que você precisa? Eu oro, eu jejuo pela vida dele, mas não leva ele embora. Dá mais uma chance para ele. Porque quando eu vi o Cris lá na clínica a primeira vez, Deus me mostrou o que tinha para a vida dele. E eu não aceitava ver ele naquela situação que ele estava lá. Eu falei assim, meu Deus, o que mudou? A sua palavra não volta atrás. E o que está acontecendo agora? E o que está faltando? O que o senhor espera de mim? Porque eu vi aqui do Cris, não tinha muito o que esperar, né? Porque ele não tinha forças. Não é porque, o Cris não quis. Não tem forças. Eu lembro... já estava fora do Instagram faz tempo, já eu acho. Também. Não estava. Não lembro também. Você postava pouca coisa, mas não colocava a sua cara. Você não postava a sua cara. Não. Daí eu lembro que eu chorei, a gente foi lá pro quarto, falei, vamos orar, é agora, vamos orar. Mas quando a gente ora, né, o que eu espero, né, é que a pessoa já sai já transformada, né, na oração. Eu lembro que você e a Rita entraram no quarto e fecharam a porta. Eu falei, lá vai começar. Aí eu falo que foi tipo um exorcismo, tipo, mais ou menos. Eu lembro que depois você comentou que nesse dia você usou de novo, mas dormiu. Que das outras vezes você ficava acelerado. Foi o dia que eu dormi. Você falou que conseguiu desligar. E aí depois a Rita saiu e você ficou comigo no colo mesmo. Chorando com a cabeça. E aí você falou, Cris, por favor, vai comigo pra clínica. A Rita também, mesma coisa. Cris, por favor, eu não fui. Não Eu falei, eu não vou.
Mas eu dormi esse Foi, dia. você conseguiu dormir, né? Aí vocês oraram lá com a minha família inteira, que eu lembro, na Foi. sala. Como que é o nome do seu irmão? Era o Vitor. O Vitor. É. Deus tem algo Eu não lindo lembro na se o vida Robinho dele. tava Não, junto, não tava. Eu conheci o Vitor. Não tava, Deus né? tem algo maravilhoso. Nossa, meu Deus, o coração do Vitor. Ele é um menino de Que ouro, coração é Vitor. aquele? Ele é. E poucos dias depois, galera, disso aí, pouquíssimos dias depois, acho que 2 ou 3, eu fui levado involuntariamente para uma clínica aí, tá? Que aí já liga tudo ao podcast anterior, anterior não, antes da Ju, que a minha família contou. Tá bom? Então, assim, é uma história que tudo se encaixa, tá, gente? É tudo verdade. Não Diz que você ficou 15 dias, né? Foi 15 dias. Foi? Fiquei 15 ou 20 dias, fiz o maior escarcel, Poxa. que queria sair de lá, de qualquer jeito, e saí, entendeu? Eu E aí- lembro que quando você foi lá pra clínica também, eu lembro que eu comprei um monte de caixa de bombom, que eu perguntei pro Pedro, o que faz? O que vocês fazem pra passar com essa fissura? Chilene de chocolate. Eu cheguei você me levava. Cheguei Porque com um monte. depois eu fui voluntariamente, que aí eu fui pra Moreira voluntariamente. Depois eu meio que falei, eu vou tentar, né? E aí não deu certo, tá? Fiquei 3 meses lá. Fiz as minhas... Aí não é coisa muito... Eu lembro que eu me internei lá com o Cris na Moreira. Praticamente. Eu ia todos os Porque dias. os primeiros 2 meses eu tava bem. Eu ia todos os dias lá. Aí que ela me levava pra igreja de lá. Isso. Chegava no domingo e falava, Cris, vamos na igreja. Eu falava, Chilene, vamos mesmo pra igreja? Vamos. Tá bom, vamos pra igreja. Aí eu ia lá na igreja. Eu usava o emocional dele. Eu falava assim, Cris, o Pedro vai tocar hoje na igreja. Você precisa ir ver, Cris. Aí ele, Mas é sério, verdade, Shirley. é Ele verdade. falava assim, pelo Pedro eu vou. Não era por Deus, era pelo Pedro, então eu vou lá, vai. Mas era bem assim mesmo. E, cara, e depois que eu recaí numa ressocialização lá, depois é uma coisa que vai estar no livro também. Esse livro vai ser para ajudar. A receita vai ser para doada, para fins... para ajudar pessoas que estão nessa situação. Então, comprem o livro, tá, gente? E tem muita coisa aí no miolo aí que assim, só a Chilene, porque assim, eu já estava recaído e estava em ressocialização. E teve porque a Chilene pedia, né, para ir comigo. Falava, Cris, um dia eu quero ir com você, resgatar alguém. Era o meu sonho. E aí um dia eu não estava dando conta, mas eu estava recaído, tá? Porque eu estava tentando ajudar uma amiga. Eu acho que eu estava 2 dias já dentro da casa dessa pessoa e eu não consegui ir lá, galera. Eu vi coisas. Ó, eu vi coisas que não tem como explicar aqui, tá? Mas tem provas. Isso eu não vou falar aqui, tá bom? Mas assim, Foi pesado. eu chamei a Chilene porque no final eu já não aguentava mais, mesmo em uso. Porque assim, ninguém aguentaria ficar lá, sabe? Sem estar usando, eu acho, Chilene. Não. Porque não tinha como. Aí eu falei, Chilene, pelo amor de Deus, vem aqui, traz algum pastor e me ajuda a tirar a pessoa daqui. Aí você foi até lá. Com o Alex. Você foi até lá com o Alex, me buscou, a pessoa aceitou ajuda. Eu lembro, cara, que a pessoa não conseguia botar o pé para fora da casa. Parecia que a casa não deixava a pessoa sair, gente. Não é brincadeira, galera. É aquele Não cabo é de aço que a brincadeira. gente estava falando, né? O cabo de aço puxa, Eu tô falando, né? olha, cara, eu não tô aguentando mais, né? E aí conseguimos levar. Só que aí eu fiquei mal. Eu fiquei mal, né? E aí depois teve muita coisa aí pra frente que vocês vão saber. Aí outras coisas aconteceram inexplicáveis, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de quando a gente se conheceu, né? Porque eu conheci a Chilene e a gente se conheceu lá em Atibaia, né? Acho que faz um pouquinho mais de... Não, foi no Moreira. É verdade. É que eu tô viajando. Tapsirica. Aqui eu tô internado em Atibaia, isso é o TDAH no rolê. Já vamos lá. Então foi lá em Tapsirica. Isso. Foi em Tapsirica. E aí, eu acho que eu tava... eu tava entrando lá para conhecer, para levar alguém. Acho que era o Pedro que eu tava indo levar lá. Isso. Nessa época. Né? Foi assim, o Cris entrou lá, você levou o Pedro, daí depois teve um dia que você foi visitar. Mas só que eu não sabia que o Cris ia lá visitar. Eu tava lá e eu lembro que nesse dia eu ia trabalhar. Tava de jejum, daí depois eu ia trabalhar. Daí Deus falou pra mim, você não vai trabalhar.
Aí eu falei assim, Deus, como que eu não vou trabalhar? Eu preciso ir trabalhar. Não, você não vai trabalhar, você vai ficar aqui. Daí eu lembro que eu ainda mandei mensagem para minha cliente, e falei assim, eu não vou conseguir hoje. Daí depois ela, tá bom. Daí quando eu vi o Cris, eu falei, agora eu entendi, Deus. Por que que você falou para mim não ir trabalhar? Que você chegou depois. E quando eu vi o Cris, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou chegar nesse homem? Como que eu vou chegar nesse homem? E esse homem andava para lá, e esse homem andava para cá. Daí eu lembro que eu cochichei com a Rita, falei, Rita, será que eu consigo orar por ele? Eu preciso orar por ele. A Rita falou assim, ai, não sei, Shirlene. Daí eu lembro que eu fiquei lá na salinha com a Ângela, assim, meia como não quer nada, já querendo, né? Daí o Moreira veio e falou, Cris, essa aqui é uma irmã da igreja. Eu falei, meu Deus, era o que eu precisava. Daí eu, posso te dar um abraço? Daí o Cris meio sem entender nada, falou, quem é essa mulher, né? Daí eu falei assim, ele falou, pode. Daí eu falei assim, eu posso orar por você? Daí você, pode. Eu já fui meio naquela, né? Quando eu tava falando, ai meu Deus, beleza, vai, vamos, Chile, bora. Foi. Daí, nossa, daí eu falei, não acredito, Deus. Daí eu lembro que o Cris, ele colocou um óculos escuro e falou assim, é porque eu sou chorão. Eu falei, não. Falei, não é porque você é chorão, não, é porque é Deus. Daí ele falou, eu tô me arrepiando. Nossa, eu tô me arrepiando. Eu falei assim, é Deus. Mas era porque eu era chorão mesmo. Ela começa a chorar, eu sou chorão, somente. Daí eu lembro que Deus falou tremendamente aquele dia, não lembro. Tem coisas que Deus fala, eu não lembro. Com você. Daí foi aonde que a gente começou o processo, né? Daí eu comecei a orar pelo Cris e era incrível que todas as vezes que a gente se encontrava sem marcar, Deus falava para mim jejuar. Você lembra? Você me falava mesmo. Eu falei assim, não acredito, Cris, eu tô de jejum. Daí ele falou assim, de novo, Shirlene, olha quem eu encontro. Eu chegava lá na clínica, o Cris estava lá. Essa época eu tava limpo, tá, gente? Essa época eu tava naquela fase limpo. Eu tava meio que entrando lá na sociedade de uma clínica e tudo mais. E foi aí que eu conheci a Shirlene. E depois de alguns meses que eu que começou aquele rolo todo lá. De eu ter recaído, tá? Mas a gente fala sobre isso depois também. Mas foi assim que eu conheci a Shirlene, mas é o que eu falei. Desde essa primeira oração que ela fez para mim, porque eu fazia oração lá, dava as mãos, mas eu já falava, ai meu Deus, acaba logo. Saco, vai logo, Shirlene. Nessa época era bem assim, né? Mas eu sempre me arrepiava, sempre caía a lágrima do meu olho mesmo. Porque eu sempre fui bem sensível assim, em relação a essas coisas, né? As coisas que ela falava, né? E aí foi a partir desse momento que eu comecei a enxergar alguma coisa assim diferente, sabe? Porque toda vez que a Shirlene me encontrava, ela me dava umas informações, entendeu? Eu queria saber, Shirlene, assim, porque ela óbvio, ela não se diz profeta. Eu estou dizendo que ela profetizou muitas coisas na minha vida e outras pessoas também, né? Shirlene é missionária, mas na minha vida ela atuou como profeta, tá bom? Porque ela realmente ela disse o que ia acontecer comigo e realmente aconteceu. Como que a gente consegue descobrir ou entender o nosso propósito aqui? Lógico que a gente está fazendo a vontade de Deus, né? Não a nossa. Mas o propósito é diferente, né? Como que a gente consegue entender e saber que é aquilo? Boa. Sabe que até hoje eu não sei qual que é o meu propósito? Você sabe que eu fico perguntando, Deus, o que você quer de mim, meu Deus? E eu vejo assim que eu acho que eu tô fazendo nada para Deus. Eu falo assim, meu Deus, eu não tô fazendo nada, o que o Senhor quer de mim, o que eu preciso que o Senhor faça? E eu só escuto a voz dele e falo assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Daí eu falei assim, então qual que é esse mais? Me mostra qual que é esse mais. Você quer que vai lá que eu vou expulsar demônio? Quer que eu vou lá na Cracolândia? Me mostra o que eu preciso fazer. Quer que eu vou na casa de alguém que está precisando de oração? E ele falou assim, eu quero mais, eu quero mais. Ele falou assim, eu quero mais renúncia, sabe? Eu quero mais entrega, eu quero mais busca.
Porque a gente busca Deus, a gente ora, a gente lê Bíblia, né? A gente jejua, mas o que adianta se eu faço a minha vontade, né? Teve uma vez até que eu estava orando e Deus tinha algo para me entregar. E eu falei que eu não queria. Mas só que quando eu oro, eu falo que seja feita a sua vontade sobre a minha vida. Daí ele falou assim pra mim, como assim você fala que seja feita a minha vontade? Eu tô querendo te entregar isso. E eu, ai, não, Deus, mas isso não. Né? E até hoje eu não sei qual que é o meu propósito. Né? Salvar almas. Né? Mas eu falei, mas eu tô salvando pouca, Deus. O que precisa mais? Que eu quero mais, eu quero mais. Pouca nada, você salvou a minha. E a minha salvou não. Ajudou a passar a mensagem para milhares de outras chilenas. Assim, né? Começou por aí. Assim, não é aí que tá. Por exemplo, muitas vezes, né, o que eu acho no mundo espiritual aí, assim, cada um tem o seu dom, né? Então, assim, no meu caso, eu consigo angariar pessoas, né? Eu não tenho uma religião formada, mas eu tenho uma fé inexplicável em Deus e sigo os princípios da história de Jesus, que eu acho que é uma coisa assim, que sabe que ela tá lá, tá estampada para nós, né? E, assim, quando a Chilene me chama, vamos lá na igreja evangélica, eu vou. Lógico, vamos sei lá onde, eu vou. Né? Então, assim, eu gosto muito de ver as mensagens que todas essas situações me passam. Eu acho que o meu caminho até o momento, eu não sei o que Deus ainda tem para mim também, Chilene, mas eu acho que até o momento é isso. Ou seja, mas começou por você. É verdade, Chilene. Começou por você, meu despertar foi meses depois, e agora eu passo isso para as pessoas que me acompanham. Agora, eu não quero dizer para essas pessoas que me acompanham também que o meu caminho... É os delas. É o seu caminho. Cada um tem que descobrir o seu caminho, entendeu? Tá bom? Então, assim, mas eu tenho certeza que sem fé a gente não vai descobrir qualquer propósito ou caminho, entendeu? Precisa ter entrega, porque eu só né? descobri quando eu tive fé. Tá? Eu tinha uma sensação que a minha vida era mesmo, sabe, tentar ajudar as pessoas, tá? Mas não deu certo, até deu um tempo, deu certo, por quê? Porque eu estava servindo, cara. E quando eu parei de servir, eu me afundei de novo. Eu já estava servindo sem saber, sem ter fé, isso mesmo. mas eu já estava fazendo algo altruísta. E isso me deixou não recair. Mesmo não tendo fé, ele falou... eu não recaí por conta disso, porque eu estava servindo sem saber, Chilene. Aí depois que veio aquela recaída enorme, que eu tive meu despertar, que eu realmente entendi o propósito do negócio, aí ficou mais fácil. Eu acho que agora tá difícil, assim. Agora tá difícil, porque agora eu tenho uma coisa que eu não tinha antes. É o que me faltava, espiritualidade, galera. Espiritualidade. Que a vitória vai chegar, trabalhando duro pra conquistar. Eu tenho me esforçado, mas a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter tentado. Ter fé que tudo isso vai passar, fazer a quebrada se perguntar.